esse é o Minha Idade Não Me Define Cast, um espaço onde mãe e filha falam sobre envelhecimento, autoestima e tudo que nos ajuda a atravessar melhor essa jornada em boa companhia e com menos sofrimento. Às vezes nós estamos juntas, às vezes só tá uma, às vezes só tá outra, mas não se preocupa, o papo vai ser sempre bom. Meu nome é Carla, eu sou jornalista, tenho 60 anos. Eu sou a Silvia, sou psicanalista. Tenho 79 anos. Então, hoje a gente tem o prazer de dividir essa mesa com a Fabi Gutin, não sei se fala Gutin ou Gutan. Gutan. Gutan, é chique. Ela tem 68 anos, ela é nadadora master e ela começou a nadar todos os dias desde os 19 anos. Faz tempo então que ela nada. Ela foi campeã master de natação e ela tem vários outros recordes que ela vai contar aqui pra gente. Então, ela é prova vivésima de que a idade não é um limite para quem quer se mexer, para quem quer praticar esportes. Ela tem uma empresa chamada, como Fabi, Hieros. que é um movimento em prol da saúde dos atletas mais velhos. A conversa vai ser super boa, vocês fiquem aqui. Numa conversa que a Fabi teve com a gente Fabi falou assim, o esporte é solução, e eu queria saber, solução para quê? Para tudo. A solução, o esporte, ele, além de trazer benefícios já conhecidos para a saúde, ele pode resgatar de situações, às vezes, até vulneráveis, né? Da vida de alguém, né? Então, eu vou talvez começar falando o porquê que eu fiz, porquê que eu comecei esse movimento, foi porque ao longo do tempo em que eu sou atleta master, eu percebi algumas coisas, né? Percebi, por exemplo, que as pessoas têm um preconceito, sim, em relação a atletas mais velhos. E eu nunca havia entendido por quê, né? E comecei a entender a partir do momento que eu comecei a perceber que o mundo no qual eu vivia e sempre vivi, ele é muito pequeno. Porque nós não somos esportistas de finais de semana, nós somos pessoas que treinamos todos os dias, 6 vezes por semana, e adoramos participar de competição. Porém, a ideia do Master não é só competitiva, ela tem o lado social, tem o lado turístico, que a gente vai viajar. Nós fazemos grandes amizades através dos nossos esportes. O esporte, ele coloca a gente dentro, ele molda, eu não diria moldar, mas ele lapida o caráter da pessoa. Então, por exemplo, a gente treina não só o esporte, mas a gente treina a disciplina, treina humildade, porque se você não tiver isso, você não avança no esporte, não melhora a sua performance. A gente fala amém para tudo que o nosso treinador, mesmo que às vezes isso doa ou custe, né? Sim, senhor. Então, a gente aprende a perder, a gente aprende a ganhar, tem que aprender a ganhar também, sem e deixar o ego de lado, né? A vaidade. E tudo isso depois a gente carrega para o lado familiar, para o lado profissional, né? Com inúmeras facetas extremamente positivas, né? A gente aprende que é através do trabalho árduo que a gente consegue chegar a algum resultado, através da, do positivismo, em acreditar em si mesmo. Então, a gente constrói uma autoconfiança, eu diria, quase que imbatível, né? A gente nunca vê um problema como um problema, a gente vê um problema como um desafio, que aquilo tem solução. E a gente treina também a não ter medo, porque o, o que a gente treina durante a semana, os meses, para uma prova, e quando você se depara num campeonato mundial e que você sobe num bloco de saída,
você tem que deixar o seu medo de lado, você tem que acreditar em você e saber que você vai dar o seu melhor. Então, essa formação, né, que esse esporte dá à pessoa já é uma saúde. É a saúde mental, é a saúde física, é a saúde psicológica, né? Tudo isso o esporte traz para a gente. Fora isso, nós temos situações, por exemplo, de pessoas que enfrentam doenças e que conseguem, digamos, uma sobrevida graças ao esporte que ela faz, porque o esporte não só ele previne, mas também ele te dá uma capacidade de superar a doença de uma maneira incrível, sabe? Eu tenho pessoas que tiveram, inclusive, câncer, que fizeram tratamento e que, graças ao esporte, elas conseguiram uma recuperação sem sequela, coisa que outras pessoas que eram sedentárias não foi a mesma coisa. Então, eu só tenho pró a falar a respeito do esporte, né? Como é que você disse que começou aos 19 anos? Não, eu sempre fui esportista, Sim. sabe? O meu pai foi o precursor da pesca submarina aqui no Brasil. Então, eu, desde que me conheço por gente, eu vivi no meio do esporte, né? E o esporte da pesca submarina é um esporte bem específico, porque a gente aprende a viver num mundo em que é o mar, o oceano, inóspito. E o que a gente aprende com isso? Que a gente depende um dos outros para sobreviver. Então, a gente aprende a sempre ser responsável Pelo outro. pelo outro, né? Então, quando você vai mergulhar, você sempre está de olho nos seus companheiros. Nunca se distancia muito. Sempre tem a preocupação de saber aonde ele está, por que está demorando tanto para subir, sabe? Essa preocupação, a gente carrega ela depois, você aprende a ter empatia e a se preocupar sempre. Eu, por exemplo, quando eu passeio na praia, eu vejo uma prancha, um barco que a maré está levando, eu não me preocupo em saber, o barco não é meu. Não, eu vou lá e puxo o barco, porque o barco é algo sagrado, né? Ele é a sobrevivência das pessoas que saem a bordo dele, né? E os companheiros são a mesma coisa. Você às vezes, você com certeza vai depender do seu colega para, se acontecer alguma coisa, sobreviver. Então, essa responsabilidade mútua que a gente tem a bordo é uma coisa assim, é o esporte em conjunto. Apesar de ele ser um esporte individual, ele é um esporte em equipe, né? Porque você... Mas voltando à pergunta, como é que você começou aos 19? Aos 19 eu comecei porque eu era corredora do, do Clube Pinheiros. Eu corria com o Pedrão, que foi o treinador do João do Pulo. E nessa época a gente não conhecia, não tinha tanta ciência, né, com esportes. E eu tive um overtraining, excesso de treino. E eu tive problemas, eu levei um ano com fisioterapia. E depois disso eu mudei, eu me encontrei também na natação, que sempre foi o meu meio, né, aquático. E aos 18 anos eu comecei a treinar, mas eu já era velha para natação, comecei a treinar no Palmeiras, depois eu fui para o Pinheiros e depois eu saí, fui estudar, mas eu nunca mais parei de nadar. E
tenho 68, então você vê, só faz uns 50 anos que eu nado diariamente. É uma paixão, né? Eu acho que se a gente não fizer o esporte com paixão, você não dura. Não dura no esporte ou Não não dura dura no na esporte, vida? não dura porque você precisa ter muita endurance, sabe? Uhum. Então, se você não tiver paixão por aquilo, você Você não consegue abandona. passar, você não consegue ter as dores que você tem, você não consegue fazer o esforço que você tem que fazer. Eu estou falando do competitivo, né? Você não consegue superar, por exemplo, nossa, tá um frio danado, ai, eu vou ter que nadar, piscina ali aberta, né? Passar um frio danado. Você tem que ser apaixonado pelo esporte que você faz. É por isso que eu acho que é muito importante os pais apresentarem sempre, ou as pessoas que ainda não praticam esporte, nunca é tarde para começar. Nunca, nunca é tarde para começar. Descobrir qual é o esporte pelo qual ela tem essa paixonite, sabe? Ela caiu de quatro por aquele esporte. Só assim ela vai conseguir dar continuidade a esse mexer, né? Esse movimento, né? Que os cientistas falam que é absolutamente importante, sobretudo a partir da idade dos 45 até os 65 anos de idade. Eles recomendam não parar. É movimento mesmo, né? Porque É movimento. Uhum. Porém, o movimento está comprovado cientificamente que ele tem que ser com um aumento da frequência, senão ele não tem o benefício fisiológico que todo o esporte traz, né? Então, todo esporte que você for fazer, ele, primeiro, sempre vá atrás de um médico, faça todos os seus exames com recomendação e tudo mais, ver se está tudo certinho, para começar a praticar seu esporte. Segundo, encontre um profissional adequado para aquilo que você vai fazer, né? O profissional ele tem que saber dos seus problemas, porque com o envelhecer, todo mundo tem um probleminha, então tem que saber. E em função disso, então, quando você começar a fazer o seu esporte, tem que ser gradativo e esse aumento de frequência também gradativo. Frequência cardíaca, né? Para Sim, explicar, para as sim, pessoas não sim, sabem. exatamente. Isso. Agora, com a mudança de idade, né, na parte da menopausa, digamos assim, um pouco mais, você sentiu uma diferença no seu corpo, na sua performance? Olha, eu não sou médica, porém eu sou uma esportista assídua e eu posso dizer que sim, sim, senti. Você tem toda a parte, por exemplo, sobretudo agora, né, no que a menopausa já passou e tudo mais, mas a partir dos 60, 65 anos, a gente começa realmente a ter perda muscular, perda de força. Então, o, uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu sou obrigada a fazer agora, é a musculação, né? Eu tenho que me adequar aos exercícios de musculação para poder ter força suficiente, senão eu não consigo os resultados que eu quero, né? Se eu não fizer a musculação. É uma mais, né, interessante, porque eu achava que vencer a resistência da água já é uma musculação, Sim, né, sim. Porém, depende também do que dos você quer, do que objetivos você que quer, você quer alcançar, claro. né? Então, uma coisa é você fazer um esporte competitivo, outra coisa é você fazer um esporte para manter a saúde, Uhum. né? No meu caso, que eu adoro competir, eu sempre estabeleço metas para aquilo que eu quero, né? Então, dependendo daquilo que eu quero, aliás, eles recomendam, né, que a musculação é recomendável para todo mundo, seja competitivo ou não, tem que fazer. É verdade. Porque a força das pernas ela é absolutamente imprescindível, segundo os médicos.
né? Para te levar onde você quer ir, né? Levanta sem a ajuda das mãos, enfim, Aham. formidável. Fabi, me chamou a atenção uma frase sua lá atrás, agora, que você que falou que aos 18 anos você estava velha, né? Talvez para natação. E também você Sim. comentou com a gente que acho que aos 25 anos um atleta de natação já se torna master, né? São os esportes, eu não sei quais são esses critérios que eu ainda não consegui entender. Cada esporte define que o esportista, a partir da idade X, ele torna-se master. Na natação é bastante precoce, é 25 anos. Na corrida me parece que é 30. No triatlon é um pouco mais velho. Talvez a pessoa tenha que ter um amadurecimento fisiológico para aguentar 35, 38, né? No remo também é 30, 35 e assim vai, né? Porém, uma coisa muito interessante é que atualmente eles estão começando a fazer estudos aprofundados sobre isso, sobre a performance na longevidade do esporte, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos o nosso nadador maravilhoso, Nicolas Santos, que conseguiu feitos com 42 anos de participar de mundial e ganhar medalha com 42 anos. Então, essa performance, ela é longeva também. Então, devido a quê? Talvez muita intensidade, com volume, né? Porque volume é uma coisa, intensidade é outra, né? Explica, senão a gente não entende, né? Quem está ouvindo. A intensidade, o volume por exemplo, com 68 anos, eu nado uma média de 3.500 a 4 quilômetros por dia. Isso é o volume. A intensidade é o que a gente chama de quando você tem aumento de frequência, né? Mais fraca, média e mais forte. É o que a gente chama na natação de A1, A2 e A3, que corresponde a tantos por cento do máximo do tempo que você faz na sua prova. Tá? Então, quando a gente nada muito volume, a gente diminui a intensidade. Quando você diminui o volume, você aumenta a intensidade. Tudo isso depende das provas das quais você quer participar. Então, você tem todo o que a gente chama de periodização, né? Então, isso o professor, o treinador, ele vai falar, olha, você quer participar da prova tal em setembro. Então, a periodização vai ser essa. Então, você vai nadar um volume para adquirir resistência e depois, com o tempo, a gente vai diminuindo mais próximo da prova, vai diminuir esse volume para aumentar a intensidade, para você conseguir nadar rápido. Eu sou velocista, né? E então, para nadar com uma frequência alta, você tem que diminuir o volume, porque senão ninguém aguenta, né? E depois tem mais próximo ainda, né? Cada vez menos volume e mais intensidades. Intensidade é velocidade, né? Para, enfim, para a gente entender melhor. É mais volume, mais rápido. Não, quanto mais volume, menos intensidade. Você vai Claro. nadar num ritmo Mais devagar, mais devagar, Isso. para adquirir mais resistência. Isso. Por exemplo, são os treinos, por exemplo, dos que nadam em águas abertas, né? É assim, mais ou menos, que funciona. Tá. Você estava falando do Nicolas, né? Dessa mudança de critérios, que hoje ele faz isso aos 42 anos. Será que também existe uma mudança, porque provavelmente, talvez aos 25 anos já ser master, é uma visão talvez antiga do exercício, da fisiologia do esporte? Quer dizer, Eu acho que sim. que não se atualizou ainda? Sabe, eu comecei esse movimento também porque existem muito poucas, aqui no Brasil, né? Eu estou falando do Brasil. Existem muito poucas pesquisas científicas, né, acadêmicas, em relação aos atletas masters, né? Então, pouco se conhece das respostas fisiológicas que a gente consegue ter.
Em função disso, nas faculdades, não há matéria disciplina para os futuros profissionais para trabalhar com esses atletas masters. Então, nós temos um vácuo, né? Então, por exemplo, professores de educação física que saem da faculdade e que têm que aprender sozinho como dar treinos para master. Porque se na natação o master vai de 25 a 100 anos, Claro. você tem que saber lidar com a parte, conhecer toda essa parte fisiológica do envelhecer dentro do esporte. Então, você tem que dar treinos adequados para aquelas pessoas com a idade X e com suas características dentro do envelhecimento, que cada um tem. Lógico, o envelhecer ele é ponto comum a todos nós, porém, nós temos envelhecer mais ou envelhecer melhor, ou certos problemas que aparecem ou não, ou que são mais suavizados, dependendo de cada um. Então, esses profissionais teriam que ter esse conhecimento para poder, e não tem, né? Então, eles aprendem no decorrer, infelizmente, né? Porque, em geral, são ex-atletas que continuam a nadar, que continuam a competir e que são profissionais, então eles, com isso, aprendem a lidar com os atletas master. Mas não existe matéria nem disciplina nas universidades que trata disso, sabe? Será que é etarismo? Não, só completando, estava pensando no nosso trabalho, porque quando a gente começou, que a gente fala assim, a gente fala sobre envelhecimento, mas o envelhecimento da minha mãe com 79 e o meu com 60 é completamente diferente. E hoje Sim, quando a gente fala assim, os velhos, pô, mas é isso que você falou, Os velhos dos 40 aos é 90, um range enorme, né? né? Eu acho que não sei, é uma falta de interesse ou de preparo, né? Que se sim, vê em várias áreas, né, mãe? sim. Então, minha pergunta é, será que é assim, uma preconceito contra a velhice já, que aparece também no esporte? Ou é desconhecimento? A falta de Em geral, o interesse, né? preconceito é devido ao desconhecimento, né? É. Então, por exemplo, a sociedade em geral, ela tem um preconceito sim em relação ao esportista master. Tem. Não vou falar que não tem. Tem sim. E mais ainda para as mulheres. Em que sentido? De que você tá velha para nadar? É, Não chamam? exatamente. E às vezes aparecem dos próprios esportistas. Conta. Ah, por exemplo, nossa, vão me execrar aqui, né? Mas, por exemplo, eu já vivi situações de homens que não aceitam mulheres que nadam mais do que eles, Dividir a raia, né? Que você falou? que dividem a raia. Então, por exemplo, eu tenho certos exercícios em que eu nado mais do que muitos homens. Então, o treinador fala, você sai na frente. Tem homem que não aceita, né? Dói, é doído, né? Então, por exemplo, houve outros, são poucos, mas houve outros que falaram assim, ai, essa velha, toma aqui aqui tem Estimulante? um suquinho para velho, sabe? É, são coisas assim que a gente ouve às vezes não falam, mas às vezes saem da raia e não treinam mais com você na mesma raia, vão nadar em outra raia. E eu já escutei isso, por exemplo, de mulheres que fazem corrida de montanha, igualzinho, homens que não deixam elas passarem. Aí não é porque é velha, né? Acho que o fato de ser velha se humilha mais o homem. Então. Você Mulher tem e velha, né? você tem as duas coisas, o fato de ser mulher e o fato de ser mulher já com idade. Aí agrava ainda mais, por incrível que pareça, né? Então, você tem que saber lidar com isso, não se importar, né? Entrar por aqui, sair por aqui, dar uma risada, porque
não tem o que responder. O que você vai responder? Né? Ah, Mas teve um que me provocou bastante e eu respondi para ele. Falei, olha, você gosta de fazer aniversário? Era um cara já de uns 50 anos, que se veste que nem um garotão de 25, que fala com gíria de garotão de 25, e que você via que ele tinha dificuldade em aceitar a idade dele, né? Então ele achava que todo mundo é assim. Só que eu falei, olha, você gosta de fazer aniversário? Lógico, falei, só que então você tem um problema, porque toda vez que a gente faz o aniversário, a gente envelhece. E se você faz aniversário e você não aceita envelhecer, nossa, você está com um problema muito sério, né? Então você tem que fazer a opção. Ou você pula da janela para não fazer mais aniversário e continua a morrer jovem, ou você faz aniversário, mas você aceita o envelhecer. O seu envelhecer e o dos outros. Né? E ele? Ele foi responder o quê? Ele não tinha o que responder, ele ficou quieto. Mas não E se todo jogou da mundo à janela, volta né? caiu na gargalhada, né? Porque teve gente que falou, poxa, você podia ter dormido sem essa. Eu falei, também acho. Mas o envelhecer é uma coisa, eu acho que na nossa cultura ocidental, ela é muito mal trabalhada, né? A gente faz de conta que não existe. não existe. Eu acho que o que mais coloca, o que mais as pessoas temem é a finitude, é o trabalhar a morte, né? E, no entanto, eu acho que a morte é um marco que dá o valor da vida, Claro. não é? A partir do momento que você tem consciência da finitude, você vai amar viver, não é? E você vai fazer com que os valores, a sua cultura, ela seja protegida, digamos assim, perpetuada, não é? Então, essa finitude, sobretudo na nossa cultura ocidental, porque eu acho que na oriental eles trabalham muito melhor isso, né? Ela é mascarada, ela é escondida, é como uma sujeira que a gente enfia debaixo do tapete Uhum. e não quer ver. É uma vergonha, né? Ficar velho dá vergonha. É um tabu quase você falar de envelhecer e falar de finitude, não é? Uhum. E isso acarreta vários problemas, inclusive psicológicos, eu acho. Porque com isso o mercado, o que acontece? Ele colocou em evidência a juventude e a beleza. Só que se há de convir que isso é Passa. Passageiro, né? um sonho, É. isso é uma ilusão, não é? É a mesma coisa que as propagandas de cartão de crédito, né? Aparece a pessoa no hotel mais chique, não sei o que mais chique, por causa do cartão de crédito. Pelo amor de Deus, a conta um dia vem, não é? Então, eu acho que esse movimento de eterna juventude, de eterna beleza, faz com que as pessoas percam o gostar de envelhecer, porque é um caminho maravilhoso, porque é a prova de que a gente continua vivo. Não é? Então, cria, por exemplo, mulheres que aos 35, 40 anos procuram cirurgia plástica adoidada, que não aceitam envelhecer porque existe uma pressão da sociedade em relação, sobretudo, à mulher. E totalmente externo, né? Porque toda vez que fala não envelhecer, a gente está falando da aparência, né? Isso que é o mais Exatamente. louco, né? Exatamente. É como se só tivesse isso, né? Exatamente isso. Então, tá na hora de mudar, quebrar esse paradigma e mostrar que envelhecer não é feio, que a gente pode ser bonito, mesmo velho, né? E eu nem gosto muito dessa palavra velho, mas eu assumo ela, porque também não usar a palavra velho também é um preconceito. Evitar,
né? Então, e para mostrar para os jovens que o caminho para o envelhecimento, ele tem que ser em busca da saúde. E para buscar a saúde, a gente tem que passar pelos esportes, sabe? Porque não tem outro caminho. A nossa saúde, ela foi tratada até hoje como o doente e o tratamento. Nós temos que parar de fazer isso. Tem que falar da saúde e da prevenção. Isso. E a prevenção, ela passa pela atividade física. Não existe outro caminho a não ser esse. Porque a longevidade, ela tem que ser com qualidade. O que adianta uma pessoa viver até os 99, sendo que a partir dos 70 ele está numa cadeira de rodas? Qual é a qualidade de vida de uma pessoa dessa? Não é? Então, se a pessoa conseguir chegar aos 99 andando, lúcida, né, tendo vontades, né, podendo se manifestar através de um trabalho, através de uma ação social, qualquer coisa que a pessoa escolha. Mas ela vai ter uma longevidade com qualidade de vida. E outra coisa importante que a gente esquece é que custa os olhos da cara para o país, para as famílias, para o governo. Isso quando tem um governo consciente, né? E que fez um trabalho de prevenção para isso. Quando a gente chega numa certa idade, a gente vai perdendo a autonomia decorrente dos problemas da velhice. Ora, essa perda de autonomia tem um custo ensandecedor. Por exemplo, na França, eu estudei, eles têm 1.300.000 pessoas que são consideradas dependentes, que vai da dependência leve à dependência total. O custo por ano para a França, para manter esse 1.300.000 pessoas com essa dependência, pasmem, é de 30 bilhões de euros por ano. Nossa. A dependência na França é uma média de 4 anos. Tem um país, desculpa, eu não lembro mais qual é, oriental, que trabalhou tanto durante 20 anos para diminuir essa dependência, que hoje a dependência deles é de 2 anos. Então, e a França está com o cabelo em pé, porque em 2 anos eles vão duplicar justamente essa população a partir dos 75 anos, que passarão a ter algum tipo de dependência. Desses 30 bilhões de euros por ano, 6 bilhões são arcados com as famílias dessas pessoas. O resto é tudo pelo governo. Como que um país sustenta isso? Ora, nós já viramos uma pirâmide pelo IBGE, né? Os velhos são, né? Elas já estão à base, né? Exatamente, já virou. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Né? E hoje em dia, se você parar para pensar, com essas famílias, né, que divorciam, casa um, casa outro, e com famílias, como é que chama, de multinúcleos, né? Ou então, como é o meu caso, por exemplo, a minha filha, que mora fora, né? Como que ela vai poder me dar uma ajuda, né? Seja física, porque financeira ainda fica um pouco mais fácil, mas muitas vezes a pessoa precisa de um apoio físico para isso, né? Não é possível. Você não pode pedir para o seu filho que foi se instalar nos Estados Unidos, volta para cá porque eu estou precisando de... É impossível isso. Você fala, eu acho isso tão importante. É uma responsabilidade pessoal. Exatamente Né? isso que eu ia falar. A sua saúde é sua responsabilidade. E também é coletiva, né? Porque se você se é responsável, você está cuidando dos outros Exatamente também, né? isso, exatamente. Então é por isso que eu bato muito em todas essas teclas. Pratiquem um esporte, cuidem da sua saúde, sabe? E
preocupem-se, né, em longevidade com qualidade de vida. É isso que eu... Porque quando a gente também fala da família ou do Estado, a gente tem que pensar que a gente também está sempre numa posição muito privilegiada. Exato. Porque quando você não está, que você vai ter que depender da sua família, ou que você depende de uma aposentadoria que é pequena, é mais complicado Carla, ainda, né? esse é outro problema que eu bato muito também, é que eu ouço muito assim, o esporte é para todos. Mentira, o esporte não é para todos. E, portanto, a longevidade com qualidade também não é para todos. Exatamente. Ela tem um custo e alto. Você pega, por exemplo, correr. Correr é muito democrático. Bom, depende, né? Um tênis custa... Um bom tênis para correr é 700, 800 reais. 900, 1000. Tá Né? certo? É verdade. Quem pode? Quem consegue fazer isso? Eu vi moleques lá na praia que pegam pranchas quebradas para tentar fazer surf. Uma prancha de surf, eu não sei quanto é, mas não sai por menos de R$ 2.000, não é? Então, se você quiser treinar, sai ainda mais caro. Eu faço, por exemplo, planilhas mensais sobre os meus gastos referentes à natação. Quando eu chego no final do ano, que eu fecho, nossa, eu quase tenho uma síncope do tanto que eu gastei com o esporte. Porém, eu sempre lembro, R$ 1 gasto no esporte é 3,40 economizados na saúde. Em remédio. Exatamente. Então, eu prefiro gastar no esporte. Né? E a gente deixa de fazer outras coisas. Enfim. E outra coisa, eu acho que está na hora, sim, de pensar em ter aporte, recursos do governo para não só o esporte elitista, o esporte como prevenção para a saúde, sabe? Porque a partir do momento, por exemplo, nós temos vou contar o caso do Sérgio. O Sérgio é uma das pessoas que é o mais ponto fora da curva que eu já vi na vida, sabe? Ele é triatleta, ele acabou de fazer 70 anos. Ele é triatleta, já fez não sei quantos Ironmans há 43 anos, ok? Só que ele não faz um triatlon comum, ele faz o que a gente chama de decatriatlon. Explica um pouquinho. Você multiplica por 10 vezes a intensidade. Cada distância que ele faz. Então, se um Ironman tem 42 quilômetros, são 10 vezes, ele corre 420 quilômetros. Se a bicicleta é 190, se multiplica por 10, ele anda de bike 1.900 quilômetros. Se a prova lá da natação é 3 quilômetros, ele nada 18. Não, vezes 10. Ele fez isso, acabou de fazer. Vai ser 300, né? Bom. Então, a partir do momento que você... Super-humanas. Ele tem que ser objeto de estudo. É isso que eu falo, sabe? Falta estudo. Ele tem que ser objeto de estudo. É assim tantos outros. Eu poderia ficar aqui desfiando, falando. Tem Ele come? Uma mulher que festejou 60 anos dela nadando 60 quilômetros. Ininterruptamente. Ela levou 21 horas e 18 minutos. Eu acompanhei ela de noite com a filha dela a bordo do barco, conversando a noite inteira. Sabe? Então, é isso que eu falo. São esportistas que, por causa talvez do volume, eu estou falando, é um ponto de interrogação, porque é o que eu digo, faltam estudos a respeito disso, não é? Para descobrir o que é que dá o clique, que a pessoa consegue fazer isso aos 60, aos 70 anos. É extraordinário, não é? Então, a partir do momento que você impede que uma pessoa tenha recurso para praticar o esporte dela, você impede que essa pessoa tenha
envelheça com qualidade de vida, com longevidade e qualidade de vida. E qual seria a justificativa para ela não ter esse direito, esse acesso a esse direito? Porque é tudo muito elitizado, não é? Então, falta ainda muita investimento, né, dos órgãos públicos para que cada bairro tenha uma piscina, tenha quadras, tenha professores qualificados, tenha, enfim, uma série de necessidades, né, à disposição dessas pessoas, em vez de ter postinho de saúde e um monte de farmácia que a gente vê por aí, né? Não, é interessante que você está conversando, eu estou aqui te ouvindo e vai abrindo um mundo que a gente, né, trabalha com isso, não conhecia. Esse universo dos atletas master, quer dizer, também falta luz, né, divulgação, que Muita, inspira muito, né, muita, toda essa muita, conversa. Quer dizer, parece que vocês ficam ali muita, escondidinhos. Deve ter um monte de atleta master, né? muita. Olha, eu conversei com os organizadores porque eu tive uma curiosidade um dia e entrei no site da corrida do final do ano, São Silvestre. São Silvestre, 30 mil inscritos. Quantos Master você acha que tinha nesses 30 mil inscritos? Um monte. 10 mil. 90%. Olha. A média de todas as organizações esportivas que hoje tem é 90% dos atletas são Masters. E, no entanto, nós somos desconhecidos, invisíveis, não somos valorizados, tá? Desrespeitados muitas vezes, ok? Teve um evento, eu não vou falar qual, eles montaram uma espécie de uma plataforma lá para premiar os moleques, né? Que tem tudo, tem um moleque também, 17, 18, 20 anos, né? De natação. De natação, águas abertas, para entregar a premiação. Os 90% dos Master tiveram que fazer uma fila quilométrica para ir pegar numa barraquinha a medalha e o troféu. Quer dizer, não tem visibilidade Por quê? nenhuma, né? Sendo que, não esqueça, que o evento ele está se mantendo de pé graças a nós. As empresas, elas vão dar trajes para os jovens. Aí eu perguntei, mas e o atleta master? O que tem? Eu falei, desculpa, mas você já foi na sua empresa e verificou para quem você vende os seus trajes? Você já foi ver quem compra? Isso acontece com idosos, a mesma coisa. Quer dizer, tem um potencial de mercado, não potencial, uma realidade de mercado que não é percebida. Não é percebida. É. Então, quando você pensa que, veja só o mercado que tem em volta de uma organização, de um esporte master, qualquer ele que seja, tá? Eu tenho que pagar o treinador, pagar o clube, aí eu tenho que fazer musculação, eu pago a academia para fazer musculação, aí eu tenho que me alimentar muito bem, eu tenho que tomar os suplementos, aí eu tenho que ter uma nutricionista, aí eu tenho que fazer a inscrição, aí eu tenho que viajar, dependendo, então eu vou pegar o carro, eu tenho pedágio, eu pago gasolina, ou se for internacional, eu vou tomar um avião, eu vou pagar o hotel e tudo que vem em volta. E, em geral, quando a gente sai para um internacional, que a gente vai fazer um sul-americano, um mundial, um pan-americano, a gente sempre tira pelo menos uns 4, 5 dias para conhecer o local. Então, existe o turismo e outra coisa. A maioria dos masters sempre carrega alguém da família junto. Então, você veja o potencial de mercado
Nós temos o World Master Games, que são as Olimpíadas Masters, né? São todas as modalidades esportivas. Quando começaram, eu participei de algumas, né? Tinha 2.000 nadadores. 2.000, não, da natação mundial da natação. Mas o World Master Games eram 3.000, 5.000 pessoas. No Japão, em 2022, eles estavam esperando 50.000. É o segmento que mais cresce. Você já ouviu falar? Mas não precisa nem ir tão longe. Levei minha mãe, a gente queria fazer uma inscrição numa academia aqui em São Paulo, também não preciso falar o nome. Eu acho que eles deu até um constrangimento, porque eles não sabiam como falar com minha mãe, como, né, receber, como só tinha escada, então não tem acessibilidade, escada para cima, escada para baixo. Aí a gente saiu, né? Falou, vamos para um outro lugar. Acabamos indo num lugar que é ligado ao Fleury, que é uma coisa médica, quer dizer, até quando, É o né? que eu estou te falando. É. Essa falta de Tudo, né? pesquisa acadêmica faz com que as universidades não tenham as matérias. Então, os profissionais, eu tive depoimento de médicos anestesistas que me afirmaram categoricamente que eles, quando tem anestesista, quando tem um atleta master, eles não podem dar a mesma anestesia que eles dão para um atleta master que um sedentário. Não podem. Só que isso não é ensinado na faculdade. Eles aprenderam sozinhos. Gente, tem alguma coisa errada. Nutricionista. Não, mesmo os gestores, né? Dessa academia ou de outras academias. Então, Exatamente. o que eles estão esperando, né? É. Porque, né, é um fato. A população está envelhecendo. E aí? O que está esperando, Sim, né? sim. Hoje em dia estão começando, então eu acho que de tanta gente falando a respeito desse assunto, né, que eu acho que está começando a despertar alguma coisa. Mas ainda tem tanta coisa a ser feita que, nossa, é muito chão mesmo, sabe? É um trabalho. Eu sempre digo, a empresa que eu abri não é uma empresa, é uma missão. Né? Porque eu repito sempre as mesmas coisas, eu falo, eu procuro fazer minhas lives com pessoas que inspiram, né? Por exemplo, eu fiz uma live com uma mulher que graças a Deus pode e viaja demais por conta das competições, então ela tem um acervo cultural e turístico incrível, maravilhoso, né? A outra que resgatou a sobrevida dela, uma outra mulheres que sofreram com casamentos ou abusivos, né? E que para sair disso foi o esporte que tirou elas de lá. Tem uma que começou a correr, corre até hoje, e graças ao fortalecimento que a corrida deu a ela, tanto física quanto psicológica, ela conseguiu se desvencilhar desse problema. E montou um grupo que conta hoje mais ou menos com 300 mulheres, sendo que a grande maioria tem o mesmo problema. Autoestima rebaixada, né? E aí trabalha pelo esporte. Sempre são mulheres, né? Curioso. Curioso, né? Sempre mulheres. Porque, como diz, é interessante isso. Você pode perceber, por exemplo, você pega um filme. Eu assisti um filme A Vida de Napoleão, né? Com a Josefina. Puseram um homem de 50 anos para contar a vida de Napoleão. E a mulher dele era uma atriz que aparentemente não tinha mais do que 35 anos. Só que todo mundo sabe que Josefina tinha 6 anos a mais que Napoleão. Por que não colocaram no filme uma mulher de 56 anos? Não chama público. Sabe? Então começa daí, né? Você, nas propagandas, é o tal do negócio, é o tal da beleza, é o tal da juventude. Você não vê mulheres
idosas ou mulheres já com 50, 60, 70 anos, nas passarelas ou nas publicidades, nas propagandas, etc. Está começando, né? Bem devagarinho. Mas o que me chama a atenção, temos mais uns minutinhos, quando você fala que você tem esse grupo, essa pessoa que criou, são 300 mulheres na nossa comunidade, que são 140 mil seguidoras. Se eu tiver 1.000 homens, é muito, quer dizer, né? Que são as mulheres se ajudando, as mulheres refazendo essa questão do envelhecimento. Parece que os homens estão orbitando em outro lugar ainda, né? Sim, porque justamente é um problema que nos diz respeito. Mais a nós, né? O problema do envelhecer, eu acho que ele é mais jogado nas costas da mulher do que do homem. Um homem já de 50, 60 anos, ele ainda É um charme. é um charme, é bonito, é grisalho, é bonitão e tal. Uma mulher de 50, 60 anos É não é a mesma maravilhosa. coisa. Não, hoje né? em dia pode ser. A gente acha, A né? gente... É verdade. A gente acha. É verdade. O que eu falei para você, tem um livro de uma francesa, ela escreveu um livro chamado Quem Tem Medo das Velhas, né? Marie Charella, né? E ela fez um estudo para escrever esse livro e ela observou que o envelhecimento das mulheres, as mulheres se tornam invisíveis depois de uma certa idade. E isso se deve ao fato de que a mulher não procria mais. Então, socialmente falando, a gente só aparece até a idade em que a gente tem a capacidade de procriar. Passou dessa idade, é como se a gente não tivesse mais valor social, né? Então, é uma coisa assim a ser trabalhada, a ser pensada. Eu acho interessante isso que você tinha falado. Eu acho que tem duas coisas. Isso talvez mais lá para trás, no tempo, né? Onde realmente as famílias, os filhos eram necessários por vários motivos. Mas eu acho que tem outro aspecto. A mulher, a hora que ela deixa de ser fértil, a pele cai. Não fica com tanto brilho, a mulher não fica tão assim. Então, de fato, ela perde aquele viço. Talvez por isso que ela fique mais invisível. Mas como diz você, invisível para quem, mami? Não, que ela estava dizendo, É. né? Sim, Que as sim. mulheres perdem a invisibilidade. Só conversando aqui, porque tem, né, um reflexo na pele, no corpo. Então, não é só porque não é mais fértil, porque não ser fértil, você perde o vício, né? Você perde, tem uma cara de hormônios. Mas tudo isso advém, é recorrente da bendita, digamos, quase que religião à Pela juventude, beleza, sim, Uhum. sem pela dúvida. beleza. Claro. Desculpa, É. mas isso recai sempre com as mulheres. É. Você não vê essa cobrança social dos homens. Porque a mulher é objeto, né? Ainda. É. Né? Exatamente. O papo tá tão bom, mas a gente tem mais 5 minutos que eu queria que você desse uma última palavra e eu tenho uma dúvida. Fabi, alguém já falou assim, nossa, você é muito velha para nadar. Nossa, mas eu já ouvi isso muitas vezes. E olha, de médicos sedentários. E a pergunta que eu mais ouvi na vida e ainda ouço é: mas para que você faz tudo isso? E aí eu respondo: eu faço isso porque eu vivo melhor e porque eu estou aqui hoje com a idade que eu tenho, do jeito que eu estou. Se eu não tivesse esse histórico de esportista, de atleta, jamais talvez eu estivesse aqui com toda essa vitalidade, essa vontade, sabe, essa a força mesmo, esse vigor
físico que eu tenho que é irritante, chega a ser irritante, que nem eu me aguento. É verdade, eu vou fazer o quê? Entendeu? Né? Então, eu não sou nada. Eu vou correr, eu vou jogar frescobol, eu vou velejar, eu esquio, eu faço esqui náutico. Então, eu Mas não esquio. faz grima, né? Hoje eu fui fazer esgrima para ver como é que era, né? Então, digamos assim, entre aspas, essa potência física que a gente adquire, pagável, né? Então, quando eu ouço uma pergunta dessa, eu tenho vontade de responder, poxa, mas olha para mim, né? Eu trabalho e muito, né? Eu pratico meu esporte, eu cuido da casa também. Eu tenho uma gatinha, cuido dela, né? Como que eu faria isso, tudo isso? Será que eu faria da mesma forma que eu faço hoje, se eu não tivesse esse background assim de preparo? Não sei, porque não é só o preparo físico, é o preparo mental também, Claro. né? Isso é porque tem uma coisa, uma característica muito bacana no esporte, sobretudo, não sei os outros, mas na natação é uma característica muito interessante. Você só olha para frente. Ah, Você não vive no passado e do passado. Isso não existe. Todo esportista acabou de ganhar medalha, joga a medalha dentro da caixa e fala assim: nossa, quando que é o próximo? Então, toda semana, todo mês, a gente tem objetivos que a gente estabelece para o mês que vem, para daqui a 6 meses, para o ano que vem, para daqui a 2 anos. Porque tem as competições mundiais, né? Então, a cada 2 anos, a gente estabelece novas metas. Então, nós somos pessoas que estamos sempre olhando para frente e estabelecendo metas, estabelecendo objetivos e querendo aprimorar a técnica, porque como a força cai, então a gente aprimora a técnica, né? E em busca de uma performance que seja condizente com aquela faixa etária. Porque na natação nós somos divididos de 5 em 5 anos. Então é dos 25 aos 29, dos 30 aos 34 e assim por diante. Hoje, a ESFINA, que hoje é World Aquatics, abriu a faixa etária de 100 mais. Olha, que coisa demais. louca. Maravilhoso. Que legal. E tem atletas. Cada vez mais. Olha, a gente chega a ter revezamento. Olha que coisa louca. É bacana, né? Ou seja, a gente vai viver 100 anos, quem tá sempre dá tempo e é melhor se cuidar, porque passar mal, viver até 100 anos, 110, 120, caindo aos pedaços, não vale a pena, né? Eu acho que não vale a pena idade nenhuma, Isso né? aí. Fabi, que delícia. Acabou, correu o tempo. Querida, foi uma delícia, né? Que a última palavrinha tem ali, ó. Você tem 1 minuto e 15. Olha, eu tenho uma palavrinha a ser dada para as pessoas que não praticam esporte, ou, sobretudo, para as empresas, por exemplo, eu também tenho essa preocupação, as empresas que têm. Quando a gente é funcionário, a gente é colaborador de uma empresa, eu fui durante 30 anos, a gente acredita, mistura o ser com estar. Então, eu estou responsável, eu estou gerente, eu estou diretor. Eu não sou aquilo, eu estou aquilo. Só que, com o decorrer do tempo, as pessoas misturam e, quando chega no final da carreira que tem que se aposentar, ela já não sabe mais quem ela é. Porque ela era diretora, ela era gerente, ela era. Não. Eu sempre fui Fabienne, não é? Você sempre foi a Carla. E o que acontece é que essas pessoas, quando saem do trabalho e vão se aposentar, muitas vezes entram em depressão porque elas não sabem mais, perderam a identidade. E não sabem mais o que fazer daquele tempo livre. Então, eu diria que eu gostaria muito que as empresas parassem, talvez, para refletir um pouquinho, se elas não poderiam não só incitar os próprios colaboradores a praticarem
a terem uma prática esportiva, né, através de tem inúmeras maneiras de se fazer isso, mas não esquecerem das pessoas que estão para se aposentar, para começarem a inseri-las dentro de alguma prática esportiva, dentro de uma atividade física, para elas perceberem que o mundo não acabou porque elas vão deixar de trabalhar, que existem N outras maneiras, né, de resguardar a saúde mental e a saúde física e continuarem a ser úteis, né, na sociedade. E as pessoas que estão sentadas a piano, por favor, sabe, acreditem, sabe? Parem de tomar remédio. Eu tenho vários exemplos de pessoas que começaram tardiamente e pararam com os remédios, pararam com os problemas de doença crônica e hoje têm uma vida absolutamente saudável e não abrem mão disso de jeito nenhum. É isso aí. Muito obrigada. Obrigada, Fabi. Inspirador. É. Muito bom. Obrigada.